uma quantidade de coisas boas produzidas no Brasil e fora do Brasil, mas no caso do Brasil, por diversos produtores de cultura, músicas e material de arquivo mesmo, que são desconhecidos da imensa população, né? A imensa maioria da população brasileira. Para quem é frequentador de cinemateca e tal, ainda, mas isso é uma infimíssima parcela da sociedade brasileira. Então, é um material muito rico. Por que começar tudo do zero, para contar, por exemplo, a história da cidade brasileira, se de formas diferentes, muitas expressões da cultura já trataram desse tema de maneira brilhante, e com um monte de camadas de significados. Então, você tem, por exemplo, o Nelson Sargento, com a favela atrás, cantando uma coisa sobre o morro, ou você ter a Clementina de Jesus falando a receita de uma feijoada no programa Ensaio da TV Cultura de sei lá quando, que ano, ou você ter um filme do Glauber ou do Sganzerla mostrando a cidade caótica, não sei o quê. Tudo isso forma um caldo de cultura, que a maneira como você articula, e eu trabalho muito na articulação dessas coisas para contar uma história, para montar uma narrativa. Então, todos os trabalhos, seja em museus, seja nas séries, documentários que eu faço, aí eu fiz um filme, eu esqueci, que é o Marighella. Depois eu falo então, mas também usa esse mesmo... Porque eu acho que tem muitos jeitos de contar uma história, claro que tem. Então eu sempre procuro juntar esses pedaços de coisas muito relevantes. Pode ser uma citação literária, pode ser um trechinho de um texto que aparentemente é impossível. Por exemplo, no Museu da Língua, a gente queria botar um trecho do Gregório de Matos Guerra, século XVII, Bahia, Barroco. O pessoal da Fundação Alberto Marinho dizia que você é louca, mas ninguém vai entender nada, isso aqui é um museu popular, nós estamos na Estação da Luz. Por que ninguém vai entender nada? Vamos pensar. Aí pusemos na boca de um rapper, na Praça da Língua, quem conheceu o Museu da Língua deve lembrar. E é de uma atualidade que é impressionante. Ou seja, as coisas elas vão sendo relidas. Se elas foram modernas no momento em que foram criadas, se elas foram relevantes naquele momento, elas podem continuar existindo articuladas com outras coisas. Então é nessa linha que eu trabalho sempre. No caso do Cidade no Brasil, o Rizek escreveu um livro extraordinário, que eu sugiro a todos que leiam, chama A Cidade no Brasil, justamente, e que ele vai fundo, ele pesquisa muito, ele é um erudito, mas com muita liberdade, ele é um pensador heterodoxo, livre, né? Então ele busca em tudo que é fonte, é um leitor compulsivo, mas também é um poeta. Então ele consegue fazer uma leitura muito original através da música, do cinema. Ele já usa isso na tessitura da obra dele. Aí eu falei, é um presente, né? Ele topou e a gente tentou fazer isso numa linguagem fílmica, audiovisual. Eu fiquei super feliz com o resultado, porque eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar bonito. Claro que tanto um museu quanto um documentário, um filme, eu acho que é só um disparador de pensamento. O resto é com o público, é com a pessoa, é com o que cada um pode... A interação de cada um que é singular, ninguém vai interagir da mesma maneira, mas eu acho que todas as pessoas têm sensibilidade para aprender alguma coisa. Então é óbvio que um acadêmico, um pós-doc em urbanismo, vai ler aquilo de um jeito. Mas eu acho que pode comover e informar e fazer pensar todo mundo. O Gregório de Matos Guerra caiu na boca do povo ali dentro. Então, por que não, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento para as coisas. Ótimo. Eu acho que tudo é uma questão de... Assim, eu sinto que se eu tenho alguma tarefa nessa vida, assim, e aí já é coisa de esquerda, né? Tarefa. Formação de pai comunista. Mas de tentar ampliar repertório. Se eu tive acesso para um monte de coisa, eu acho que a gente tem que ampliar o repertório de todo mundo.
Para mim, essa é a função social da gente. E eu acho que o SESC faz isso com brilhantismo em todas as áreas. Antes de abrir aqui para os nossos colegas, vou perguntar. Essa mistura de linguagem, você pega, faz cinema e vai fazer um museu interativo. Como que é essa mistura de linguagem? Como que é, de repente, diriam, né, isso é uma outra linguagem, outra camada, etc. e tal. Como que é, daí, traduzir, no caso, seja a língua portuguesa ou Luiz Gonzaga, é um pouquinho mais fácil, né? Mas para o público, essa compreensão. Né? De você absorvesse, no caso da língua, absorver o universo do sertão do Gonzagão. Acho que a primeira coisa é estudar muito. Eu acho que, assim, apesar de o Eduardo Coutinho, a gente brincava, ele brincava comigo, que ele dizia que eu trabalhava com roteiro. Ah, você trabalha com roteiro. Tipo, isso é uma porcaria, né? Mas eu acho que ele gostava um pouco do que eu fazia. Mas ele dizia que trabalhava sem roteiro nenhum. Acontece que ele tem uma vivência, uma erudição, que ele não precisava de roteiro. A cabeça dele já estava pronta, do Eduardo Coutinho. Estava tudo roteirizado. Então, a gente que é ser humano, normal, assim, então eu preciso estudar muito o assunto, me apropriar daquilo, tentar ver o que as pessoas já fizeram naquilo, e aí ir dosando, né? Ir dosando, chamar o que falta e complementando. Eu acho que não tem uma fórmula, Miguel. Eu acho que cada caso é um caso totalmente diferente do outro. Os ingredientes são os mesmos. Por exemplo, no caso do sertão, porque, por exemplo, eu vou ver um museu como o Museu do Amanhã, ele não me diz nada. Não sei se vocês foram ver o museu no Rio. Apesar de ser da Fundação Alberto Marinho, talvez eu nem devesse estar falando isso, mas porque é um museu que tem muita tecnologia, mas que não envolve a pessoa que está lá, parece que é tudo muito distante. E o que eu procuro fazer nos meus trabalhos é aproximar as pessoas. Aproximar não paternalisticamente, botando chantilly no conteúdo. Eu acho que o que é bonito, o que é bom, você pode pôr, por exemplo, lá no Caso do Sertão, tem uma hora que a gente vai falar da casa sertaneja. A legenda, em vez de eu fazer uma legenda explicativa, se eu pego um trechinho do Vidas Secas, em que ele descreve a casa, Graciliano descreve a casa do sertanejo, aquilo dá uma camada, muitas camadas de enriquecimento para a experiência do visitante. Primeiro, pode ser que ele se apaixone por aquilo e queira ler o Vidas Secas. Ou pode ser que ele só se encante com alguém que escreveu daquele jeito. Ele vai olhar para a casa, aquela casa que a gente reproduziu lá de algum jeito, com um olhar filtrado pelo olhar do... Então, são essas conexões. Eu acho que essas conexões, elas se aproximam, seja num vídeo, seja num filme ou num museu. Mas eu não tenho nenhuma fórmula assim para dizer, porque cada vez é começar do zero e dar uma aflição de que não vai dar certo.